Olá pessoal, mais uma resenha de livro para vocês. Vou falar hoje de um autor muito interessante, um autor latino-americano, mas não brasileiro. É um autor que eu acho que não sei se muita gente ouviu ou não ouviu. Eu também não conheço muita gente que tenha lido, mas conheço algumas pessoas que leram. Então tá no intermediário entre não é nem aquele tipo de livro que ninguém ouviu falar, nem aquele livro que todo mundo ouviu falar, muito menos o autor que ninguém ouviu falar ou um autor muito badalado. Eu vou falar de um autor chamado Julio Cortázar. É um autor contemporâneo argentino, embora não tenha nascido especificamente na Argentina. Ele nasceu na Embaixada Argentina dentro da Bélgica e morreu na França. E passou a maior parte da sua vida na França. Então, enfim, mas é um autor argentino. Eu vou mostrar o livro que eu vou falar. Este aqui. Todos os Fogos, o Fogo. Julio Cortázar. É da Civilização Brasileira. É um livro, é uma edição antiga de sebo aqui, a minha. Julio Cortázar. Julio Cortázar pertence ao movimento do realismo fantástico. O que é o realismo fantástico? O realismo fantástico é um movimento que tem muitos representantes na América Latina, tem vários na Europa também, mas acho que basicamente mais na América Latina, durante o século XX, que mistura fantasia e realidade. É basicamente isso. É o que Cortázar faz na maioria dos seus livros. Eu diria que 70% da obra dele é de contos, são livros de contos, inclusive este aqui. E 30% são romances. Apesar do livro mais famoso dele, mais badalado, ser um romance chamado O Jogo da Amarelinha, que acho que é de 63, se eu não me engano, este livro aqui eu acho que é mais interessante para começar a entrar no universo do Cortázar, porque O Jogo da Amarelinha é um livro muito grosso. Em alguns casos é um livro de 2 volumes, a minha edição é de 2 volumes, inclusive. Tem edições de um volume só, mas é um livro bem grosso, de 500 páginas, 600. O interessante é que esse Jogo da Amarelinha é um jogo onde você vai mudar, chegam determinadas partes do livro que você pode optar por uma coisa ou outra. Então, dependendo da opção que você fizer, você muda a história, você muda o enredo e muda o final. Então, é um livro que você pode ler várias vezes e com vários finais diferentes. No passado, quando eu era moleque, chegou a ter alguns livros da Disney eles faziam isso também. Chegava uma determinada página, ele falava: se você acha que o personagem fez X, pule para a página tal. Se você acha que fez Y, pule na página tal. E dependendo da opção que você fizesse, o final ia ser completamente diferente. Provavelmente baseado nesse livro, O Jogo da Amarelinha. Mas enfim, não é do Jogo da Amarelinha que eu vou falar hoje. Eu vou falar desse livro, Todos os Fogos, o Fogo. É um livro de 1966. Mas antes disso, um pouquinho do Cortázar. Eu já falei que ele é argentino, nasceu na Embaixada Argentina na Bélgica, morou a maior parte do tempo na França. Ele, na verdade, nasceu na Bélgica, na Embaixada Francesa, na Embaixada Argentina, voltou com 4 anos para Argentina, ficou lá até a sua alta, digamos assim, alta juventude, até os 30 e poucos anos, quando ele acabou se exilando na Europa por conta de um problema com a ditadura argentina. Ele teve problemas, não aceitou uma ditadura argentina que teve na década de 50 e acabou indo para a França para ficar durante um tempo estudando e acabou ficando lá até morrer. Ele morreu com quase 80 anos. Ele é de 1900, ele morreu ele é de 1914 e é 1994, acho que é isso. De 14 a 94, então morreu com quase 80 anos. Não chegou a completar 80 anos, quase isso. Já coloquei ele no realismo fantástico.
Então eu vou falar um pouco agora do livro. Esse livro aqui é um livro de 200 páginas, é um livro baratíssimo, você acha em qualquer sebo, aí você joga na estante virtual, Livronauta, R$ 10 ou menos você compra esse livro, é baratinho. É um livro de contos, ele tem 8 contos. Se eu for falar um pouco sobre cada um dos contos, vai ficar muito grande o vídeo, então eu vou falar do conto central, que é o que dá nome ao livro. Tem, em teoria, o conto mais importante do livro. E antes de falar um pouco desse conto, eu preciso dizer como é que funciona a literatura do Cortázar. Ele é um autor que ele não começa o texto logo nas primeiras páginas, você não tem o panorama geral do que vai acontecer naquela história. Ele vai te dando aos poucos alguns elementos para você tentar adivinhar o que vai acontecer lá para frente. Então ele não é linear, né? Ele não vai te dando. Tem alguns autores que na primeira, segunda página você já tem todo o panorama do que está acontecendo na obra e de quais caminhos ela pode tomar aqui. Nesse caso, no caso do Cortázar, ele vai te dando alguns elementos, desculpa, ele vai te dando alguns elementos para você formular na cabeça uma ideia do que pode estar acontecendo. E isso não significa que vai acontecer exatamente o que você formulou, porque na página seguinte, ou 2, 3 páginas depois, pode mudar tudo. Então, a narrativa do Cortázar tem esse misto de introspecção. Você vai tentando digerir o que você está lendo, formando uma imagem na cabeça que no final pode cair tudo. O final pode mudar tudo. Então, tanto os contos quanto os romances dele são assim. Esse é o tipo de literatura dele. Ele mistura o fantástico com o real também na sua literatura, que é muito interessante. Para quem gosta de criatividade, eu vou tomar alguma coisa aqui que eu estou com a garganta seca. Na verdade, alguma coisa é Coca Light. Coca Light. Enfim, todos os fogos, o conto central, é um conto fantástico que você... Talvez você não... Bom, você vai saber agora porque eu vou dizer, mas se você fosse ler esse conto sem saber, você ficaria meio maluco. Ele, na verdade, são 2 contos dentro de um conto só. São 2 histórias paralelas que se entrelaçam na narrativa do conto. Você não sabe o que é o que, você vai perceber que você está lendo uma determinada coisa e depois de um ponto, depois de uma vírgula, depois de alguma coisa, você vai ver que o assunto muda. Depois de um tempo você vai ver que volta para o primeiro assunto, depois você vai ver que volta para o segundo assunto. Então, mais ou menos no meio do conto, você vai entender que se tratam de duas histórias paralelas, totalmente distintas, ou então você está usando drogas, porque você não está conseguindo entender o que está acontecendo, porque não é uma narrativa linear, é aquilo que eu disse, são duas histórias diferentes e entremeadas no mesmo conto. Então, você está lendo uma coisa, e depois você vai ler outra, então você vai ter que concatenar na sua cabeça que são 2 histórias diferentes que você está lendo dentro do mesmo conto. E o autor não diz exatamente, olha, agora é a história 1, agora é a história 2, agora voltou para... Não, você que vai ter que perceber ao ler os parágrafos. Então é muito interessante, é um exercício mental muito interessante. Uma das histórias é a história de um gladiador que está enfrentando a sua morte na arena, e tem um lance de traição aí nesse meio que eu não vou contar. E a outra história é um casal que está discutindo por telefone a sua separação. Eles se separaram e estão discutindo por telefone a relação que envolve uma terceira pessoa. Então, o que une as duas histórias do mesmo conto é o tema da traição. E no final, as duas histórias se entrelaçam. E o final é um só. Então você tem 2 histórias distintas do mesmo conto, que você vai ter que descobrir o que é uma e o que é outra, e no final elas se encontram. Então provavelmente você nunca ouviu falar de um conto desse tipo. Um conto que tem 2 histórias dentro do próprio conto e que o autor não te diz exatamente onde ela começa e onde ela termina. Que parte é o quê? Que você vai ter que discernir por você mesmo. Então é muito interessante. Esse é o conto central, é o conto que dá nome ao livro. São 8 contos no total. Tem
eu não vou falar de todos os contos. Tem um outro conto muito interessante chamado Senhorita Cora, que é de um menino de 15 anos que foi operado da apendicite. Então tem toda aquela parte do hospital. Para você operar da apendicite, você tem que ficar, digamos assim, no seu estado natural. Tem a parte da puberdade, e você fica nu. E aí tem a relação, tem o psicológico do menino, que ele, ao mesmo tempo ele tem a mãe superprotetora e tem a enfermeira que cuida dele. Então ele está naquele limbo entre criança e adulto, né, com 15 anos. Ele não quer ser considerado criança, ele quer ser considerado adulto, mas ao mesmo tempo ele é um adolescente, é um teen. Então tem todo esse panorama aí na cabeça do menino, e a relação dele com a mãe superprotetora, que quer que ele seja um menino, e com a enfermeira, que ele vê a enfermeira e de repente ele acha que não é mais uma criança, não tem uma certa vergonha de estar ali nu na frente de uma enfermeira e tal. É um conto bem interessante também. Então, no total, são 8 contos. Eu não vou falar mais dos demais contos. É um livro muito interessante, são 200 páginas, é rapidinho de ler. Cortázar é um autor muito legal. Ele deve ter uns 15 livros, não é muita coisa. Eu recomendo, para começar a literatura dele, esses livros de contos, porque o texto é menor, é mais fácil de você entrar no clima de como ele escreve, daquilo que você vai ver quando estiver lendo, aquilo que você vai perceber, que é assim, você vai pegando as coisas aos poucos e só no final que você vai ter o clarão do entendimento. Depois, obviamente, não pode deixar de ler o livro o jogo da Amarelinha, que é o grande clássico. Eu vou fazer um vídeo dele também mais pra frente. Então é isso. Gostou? Dedinho pra cima. Não gostou? Dedinho pra baixo. Quiser saber quiser ser notificado pelo YouTube quando tiver um vídeo novo, você clica aí em assinar o canal. Esse canal é um canal que eu uso de divulgação. Eu faço vídeos de filmes, que eu estou divulgando as minhas aulas particulares e palestras literárias. Quem tiver interesse, na descrição do vídeo tem o meu contato. Então é isso, e uma saudação.